Caro aluno, seja bem-vindo à nossa quarta aula de Gestão Aplicada 2, PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Nesta aula, vamos falar do suprimento da manutenção. Todo sucesso de qualquer organização, quer seja ela pequena, média ou de grande porte, tudo tem que ser bem planejado, programado e com a direção certa para a eficiência e eficácia dos resultados, principalmente no tocante aos materiais que são peças fundamentais em qualquer processo produtivo. A administração de materiais é constituída pelas funções de controlar estoques e também a produção, bem como é responsável pelas compras de reposição dos materiais que são necessárias na linha de fabricação ou de manutenção da empresa. É responsável ainda pela armazenagem, recebimento e expedição dos materiais que são solicitados pelos diversos setores da linha de produção, devidamente com as requisições para o controle total de entrada e saída dos mesmos, pois o controle também está presente e não pode ser esquecido. Desta forma, administrar materiais é sempre uma atividade fundamental para toda e qualquer organização que produz bens ou serviços, devido à função administrar está sempre presente em todas as nossas ações. Costumeiramente, as empresas dividem os materiais em dois tipos. Você tem ideia de que esses tipos são? Não sabe? Então, a partir de agora, vamos conhecer os mesmos, para ficarmos espertos e sabermos a importância de cada um deles. Vamos então entender melhor. Materiais produtivos são todos os materiais que constituirão o produto final, que podemos chamar também de produto acabado. Após todo o processo de fabricação, ou seja, após todos os produtos serem transformados e toda a matéria-prima ter sido beneficiada e processada na linha de montagem da fábrica, estes materiais oneram muito os estoques, pois, dependendo do porte da fábrica, devem ser comprados em muita quantidade para atender a demanda pedida pelos clientes, ou seja, comprar o necessário e fabricar no tempo certo e necessitam de um completo e rigoroso planejamento que evite a todo custo o recebimento de materiais antecipado ou estoque zero, quer dizer, a falta de produtos, devido todo o processo depender deles para gerar o produto que a empresa se propõe a produzir para comercializar. Pois se faltar produtos, quer seja para a linha de produção ou materiais para as devidas manutenções, pode acarretar parada de produção, gerando prejuízos incalculáveis para a empresa, sem se falar do desconforto para os gestores, que terão colaboradores parados e técnicos sem produzir, muitas vezes por falta de um bom acompanhamento do responsável do setor. Para a indústria do vestuário produzir uma calça jeans, ela precisará ter a princípio os seguintes materiais: tecido, linha, zíper, botões, etiquetas, materiais de embalagens, mão de obra, a lavagem para beneficiamento do tecido, para ele ficar menos áspero e mais macio, e com tudo isso gerando produto acabado ou produto final para ser vendido a seus clientes. Entenderam agora o que são materiais produtivos? Bem, uma coisa que deve ser evitado é o recebimento antecipado de produtos envolvidos, quer seja para fabricação e manutenção dos equipamentos, que aumentam os custos da manutenção dos estoques, e o recebimento atrasado, quer dizer, fora do prazo combinado, que gera com certeza a parada da produção ou conserto de algum equipamento da linha de produção da fábrica. Como vemos, toda a atenção ainda é pouca para que tudo na fabricação ocorra com a perfeita normalidade, sem atropelos de última hora, pois quando isso acontece, gera um verdadeiro caos para todos os envolvidos no processo da linha de produção, bem como do setor de compras, e sempre precisamos de prazos para as corretas ações. Vamos entender agora o que são materiais improdutivos. São todos os materiais usados na fábrica de modo geral. Podemos citar os materiais de consumo indireto na produção e os materiais de manutenção. Os materiais de manutenção devem ter um almoxarifado exclusivo, pois possuem as seguintes características com as suas respectivas importâncias: grande quantidade de materiais, pouca quantidade de material por item, baixa rotatividade de uso, muitos materiais necessitam de cuidados especiais e estocagem correta. Os custos de estoque da manutenção representam de 20% a 25% do custo do estoque geral da organização. Peças em geral de reposição para manutenções corretivas ou preventivas das máquinas, lâmpadas para iluminação da fábrica, starts para as lâmpadas, reatores, fios para a rede elétrica, ferramentas em geral, graxas e óleos para a lubrificação dos equipamentos, agulhas das máquinas, máquinas lava-jato para as manutenções da fábrica em geral. A administração de estoques para manutenção baseia-se no interrelacionamento de vários métodos usados na produção e em métodos próprios. Os tipos de métodos mais utilizados são classificação ABC, estoque mínimo, estoque médio, estoque máximo, sistema 2 gavetas, sobressalente crítico, interferência na produção.
Com o objetivo de reduzir os investimentos em estoques, controlá-los seletivamente e diminuir os riscos de falta de material, foi desenvolvida a classificação ABC, também chamada de curva ABC de materiais. Estoque de segurança é um estoque feito propositadamente em demasia para que possa atuar como proteção contra as previsões inexatas, ou seja, algum erro no planejamento para reposição, bem como para outras eventualidades que na maioria das vezes não podemos prever. É o que chamamos de inesperado. Este modelo de estoque é indispensável quando se deseja que a manutenção mantenha seu fluxo contínuo e atenda rapidamente às necessidades da produção. O fator arbitrário depende do tempo que se deseja garantir o estoque. Os materiais que devem ter estoque de segurança são os materiais da curva ABC, cuja falta interfira diretamente no processo produtivo. Estoque máximo. Administrar materiais pelo sistema de estoque máximo é ter um risco apenas acidental de atingir o estoque zero, ou seja, realmente algo que a possibilidade é muito difícil de acontecer. Sua probabilidade de acontecer é muito baixa. É colocar o estoque em situação tal que, quando a quantidade de materiais atingir o estoque de segurança, um novo suprimento aconteça. Uma realimentação das quantidades necessárias e previstas para a continuidade dos processos de fabricação e manutenção. Limite de renovação. É o ponto que indica o momento de ser processado um novo pedido. Estoque médio. Administrar materiais pelo estoque médio significa admitir um risco de 3% do estoque chegar a zero. Este sistema trabalha com a previsão do novo suprimento ocorrer quando o estoque de segurança atingir 50% do seu número de produtos. Sistema 2 gavetas. É um sistema muito usado nos almoxarifados e nos postos de manutenção. É aplicado para todos os materiais de classe C que não interfiram na produção, como é o caso de parafusos, porcas, arruelas, rebites, eletrodos comuns, papelão para junta, colas e etc. Sobressalente crítico é um elemento de grande interferência na produção, não tem demanda normal prevista e geralmente, depois de encomendado, tem um longo prazo de espera para sua entrega. Portanto, sua estocagem deve ser prioritária. Esses materiais devem ser analisados com muito cuidado quando entrarem para estoque e a cada 5 anos devem sofrer uma nova análise. Materiais nível 1/0. Existe um sobressalente em estoque e quando ele for utilizado, deve-se comprar ou fabricar outro. Nível 2/1. Existem 2 sobressalentes em estoque e quando for utilizado, deve-se comprar ou fabricar outro. Interferência X. É classificado nesta categoria o material que não interfere no processo produtivo ou interfere, porém não causa descontinuidade no processo. Interferência Y. É classificado nesta categoria o material que, se falhar, prejudica em parte o processo produtivo, pois reduz a quantidade produzida em 15% no máximo, porém não impede a fabricação do produto. Interferência Z é classificado nesta categoria um material cuja falha ocasiona a parada do processo, ou seja, sua interferência é direta no processo produtivo, por isso não deve faltar. Vamos citar exemplos: correntes, acoplamentos, etc. Lote econômico. A determinação do nível de estoque mais econômico deve-se ao fato de alguns custos crescerem com o aumento do estoque e outros diminuírem. Análise de sobressalentes. Consiste numa análise feita através do sistema de árvore de possibilidades, com o objetivo de estabelecer se o sobressalente deve ser estocado. Existe a real necessidade de estocar? Deve ser recuperado, reposto ou substituído quando ocorrer a falha? É sobressalente crítico? Então você tem que fazer essas perguntas. Bem, aluno, nesta aula ficamos por aqui. Não deixe de ver as próximas aulas, consulte seu material didático e até a próxima aula. E lembre-se, prevenir é melhor do que remediar.